Olá, caros amigos, tudo bem? Vamos fazer mais um resumo aqui do livro Felizes no Amor, da Nancy Van Pelt. Estamos agora no capítulo 8, que é bastante interessante, né? Quando eu era solteiro eu me sentia incômodo. Eu já vendi esse livro, né? Há uns 20 e poucos anos atrás, tá ok? Esse livro passou por várias atualizações, mas ele continua sempre novo. Esse capítulo agora é o capítulo 8, quem ama se realiza sexualmente, um assunto bastante interessante, tá certo? Talvez pareça estranho, né, homem falar sobre isso, mas é importante, né? Algumas frases acontecem, né, que a gente ouve por aí, sobre a questão do orgasmo, quantidade, né, questão orgânica do homem e da mulher. Interessante, né? São dois seres diferentes que Deus colocou hormônio diferente, né, no corpo para atuar de maneira diferente, mas em harmonia com o casal, né? Algumas mulheres aqui têm essas frases, né? Meu marido só pensa em sexo, etc e tal, né? Então, a satisfação sexual é o resultado da harmonia reinante em outras áreas do casamento, né? Então, faz parte a questão do casal do amor, né? Então, uma frase interessante que ela coloca que para que haja um ajustamento sexual depois do casamento é preciso deixar passar algum tempo, né? Então, tem que ter tempo, tem que ter amadurecimento, conversa, diálogo, alguns ajustes, em algum momento algum vai ficar aborrecido, mas depois de algumas conversas isso vai se ajustando e isso é uma vida toda, tá certo? Um ponto interessante que todos nós homens precisamos lembrar é a questão das frequências, né? Os homens normalmente tendem a ter mais desejo que as mulheres, porque ele passa o dia todo pensando na mulher, né? A mulher tem outros pensamentos, né? Filhos, etc e tal, quando ela engravida e tem as atividades do lar, então acaba-se que isso toma, né, muito tempo da sua mente e o homem tem mais necessidade, né? Enfim, esses detalhes ela vai comentar, né? Que o homem e a mulher, né, têm os seus desejos diferentes. O homem com mais frequência tem, né, questões orgânicas, né? E nem tanto a mulher, né? Ela puxa, né, tem umas tabelas aqui para se conversar sobre a questão de excitação, questão do orgasmo. Então, é um assunto bastante interessante para ser discutido, né? Para amadurecer o homem e a mulher. Isso é interessante, né? A gente não precisa fazer sexo antes do casamento para aprender. A gente precisa ter as teorias na nossa mente, né? Ter algumas ideias que você pode aprender com os livros, né? Com pessoas mais velhas, né? Que têm sucesso no casamento. Ela vai conversar sobre isso com alguém que já se separou várias vezes, né? Isso pode ser algo ruim ou com seus amigos, né? Então ela fala sobre esses assuntos aqui, os orgasmos simples, múltiplo, com relação ao homem, com relação à mulher, tá certo? E isso é interessante se ler. A gente normalmente lê isso depois de casado, isso pode, né, ajudar. Mas isso seria interessante se o casal, se as pessoas pudessem, jovens, solteiros, ler, né, sobre este assunto, né? Por que é importante o homem e a mulher estudar esse tópico, né? Quem ama realiza sexualmente. Primeiro, se uma mulher cristã, né, tem um pensamento de só ter relações sexuais só para procriação, isso vai ser um problema para o homem, tá certo? E vice-versa. Então o homem precisa estar bem, né? Precisa estar bem satisfeito e a mulher precisa também estar satisfeita, sentir amada. Então cada um tem a sua visão diferente, né? O que sexo significa para uma pessoa a questão da segurança emocional para ela e para ele sentir bem e estar se dedicando ao trabalho, né? Se estressa e é uma forma também de alívio, né? De escape também, tá ok? Então a necessidade dos casais compreender, né, a questão orgânica de cada um. A mulher tem a questão da menstruação, tem a questão da TPM, tem a questão dos filhos, né, do estresse, tem a questão também hormonal, que eu digo também, dos anticoncepcionais. É interessante a mulher conversar com isso, né, com o marido e explicar para ele com relação que isso vai influenciar nos desejos. A mulher não vai poder ter filhos, né, por causa do anticoncepcional, porém causará menos desejos, né, e aptidões para as relações sexuais. Isso vai ser um problema, tá certo? Eu tenho aprendido bastante e espero que isso seja muito útil para você, jovem, solteiro que ainda não está pensando em casar, né? É importante você ter essa noção, né, antes de casar. Para você não chegar criando muitas expectativas, né? Que a mulher ela vai ser daquele mesmo jeito que as pessoas falaram, contando as histórias, né? Vai muita sede ao pote, né? Então, minha mulher, precisamos conversar sobre isso, precisamos dialogar mais
para que a gente possa ter sucesso no futuro, tá bom? Agora, se você já está casado, é importante relembrar de alguns pontos, precisamos aprender alguns pontos que você não sabe, né? Sobre como a mulher, né, deve se comportar, como resolver essas situações, né? Que o sexo não é a parte principal do casamento, mas ele está dentro, né? Ele é importante que os dois tenham satisfação sexual, senão isso vai gerar uma desarmonia, né? Então, para ter uma harmonia completa no casamento, o sexo é só um ponto. Tem outros, né? Comunicação, tem a compreensão, a valorização, mas isso é um ponto fundamental que os dois estejam bem, né? Conversados, né? Acertados e ajustados, tá bom? Então esse foi o resumo do capítulo 8. Tem muito assunto para você ler, para eu ler sobre esse assunto. Vai ficar só comigo e eu gostaria, né, de incentivar você a ler. Se não tem esse livro, eu acho que ainda tem na Casa Publicadora ou algo parecido da Nancy Van Pelt. Consideraria você adquirir esses materiais para aprimoramento, tá bom? Procure na CPB que vai ser interessante. Muito obrigado, caro amigo, e que Deus abençoe a mim e a você e nós possamos crescer na graça de Cristo. Até a próxima. Um abraço.